Bom, então, essa aula vai tratar de modelo de estado de sistemas lineares e variantes no tempo, de tempo discreto, né? Então, em aulas anteriores, você viu esse estudo para sistemas de tempo contínuo, né? O conceito de estado, como formato das equações de estado na forma matricial, e as relações entre o modelo de estado e o modelo de transferência, né? Então, nessa aula aqui, que vai ser bem mais curta, né, do que a de tempo contínuo, o que vai ser visto é que o modelo é bem semelhante, né, tempo discreto, também na forma matricial, né, domínio do tempo, tá? Só que em vez de sistema de equações diferenciais, vai ser um sistema de equações de diferenças, e que as relações com o modelo por função de transferência, as relações são praticamente idênticas à do caso contínuo, certo? Então, você vai ver que a grande parte do que foi estudado no caso de sistemas contínuos pode ser estendida a sistemas de tempo discreto. Então, basicamente, tem esses dois tópicos, né? Então, primeiro, ver como é o modelo de estado, sistema linear invariante do tempo discreto, e depois as relações com as funções de transferência. Então, vamos começar vendo, né, como é a forma geral do modelo de estado de tempo discreto. Bom, então, os modelos, né, os sinais de tempo discreto, sistemas de tempo discreto, em aplicações de engenharia em geral, vem da amostragem, né, de sinais e processamento digital. Então, vamos partir aqui de um sistema de tempo contínuo, tá? Veja que aqui eu botei um pouquinho diferente a matriz AC e BC, né? As matrizes que geralmente a gente chama de A e B. E vamos fazer como fizemos na dedução lá das equações de diferenças, vamos aproximar essa derivada, né? Então aqui só tem uma derivada de primeira ordem. Vamos aproximar por diferença finita, né? Usando as amostras, né? Então vamos usar uma amostra no instante k mais 1, vezes o período de amostragem t, né? Aqui a gente está supondo uma amostragem fixa, e a amostra no instante kt. Tá? Então a derivada seria o limite quando t tende a zero dessa diferença. Tá? Então vamos usar isso aqui como uma aproximação, e aqui já estamos usando a notação de sinais de tempo discreto, né? X de k mais 1 e x de k, já que o período de amostragem t é fixo e conhecido, não há necessidade de mantê-lo, né, na representação de x de k mais 1t e x de kt. Então k é o tempo discreto, k é o tempo discreto, né, é o número inteiro que indica qual é o número da amostra, que a gente chama de tempo discreto. Então, substituindo essa aproximação na equação de estado aqui, o x ponto, a gente chega nessa expressão aqui, e aqui a gente tem uma equação a diferenças, né, que envolve x no instante k mais 1, xk e o de k, né? Então, ajeitando aqui, né, passando o t aqui para a direita e o x também para a direita, a gente fica com essa expressão. Então, essa matriz I mais T vezes AC a gente chama de A, e T vezes BC a gente chama de B. E aqui nós temos a forma geral do modelo de estado de tempo discreto. Tá? Xk mais 1, AXK mais BUK, Y de K, CXK mais DUK.
Então, essas equações aqui, xk mais 1, né, essa equação matricial, na verdade é um sistema de equações de diferença de primeira ordem. Então, primeira ordem porque tem só o estado x de k avançado, né, de uma unidade, escrito como combinação de x de k e u de k. Tá? Então, isso aqui é o equivalente em tempo discreto da equação de estado contínua, que é um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Então, aqui é um sistema de equações a diferença de primeira ordem. Tá? Então, veja essa AC, né? Essa matriz AC, que aqui agora virou A, né? Por que isso, né? Aqui eu usei um método bem simples de discretização, que se chama discretização de Euler, né? É provavelmente o método mais simples que tem. Eu discretizei obtive, né, um modelo discreto do modelo de estado contínuo, né? Então veja que a matriz, aqui, por isso que eu chamei aqui de AC, né, para diferenciar dessa matriz A aqui. Então assim, essa representação com as matrizes A, B, C, D, ela é conveniente porque ela é muito parecida com a representação contínua, né? Então tem livros que usam outras representações para essas matrizes, gama, psi, φ. Assim, mas a gente já tem tanta notação, né? Acho que não vale a pena ficar introduzindo mais notações, né? Então, o fato de usar as mesmas matrizes ABCD é conveniente, porque assim, a gente não precisa de uma notação nova. Agora, pode confundir? Pode se você não prestar atenção nas definições, né? Assim, porque nesse contexto aqui, quando todos os sinais são discretos, tá claro que essas matrizes aqui se referem ao modelo discreto, né? Tá? Agora, quando a gente tem um modelo contínuo e um modelo discreto juntos convivendo, né? Quando a gente vai, por exemplo, discretizar o modelo contínuo, então essas matrizes têm que ter representações diferentes, né? Não pode ser A e A. Então, o contínuo pode ser AC e o discreto A, ou o contínuo pode ser A e o discreto AD. Tá? Aí teria que diferenciar. Mas se o tempo todo você vai trabalhar com o modelo já discretizado, A, B, C, D, né? Sem problema. Certo? Bom, então qual é a relação entre esse modelo e a função de transferência no caso discreto, né? Então, estudamos isso com detalhe no caso contínuo, vamos ver no caso discreto agora. Então, esse aqui é o modelo de estado. Então, para obter a função de transferência, eu tenho que aplicar a transformada Z com condições iniciais nulas, que é o que está feito aqui, e a transformada Z de xk mais 1, a propriedade é zx de z menos zx de zero, mas como as condições iniciais são nulas, não tem o x de zero, então é o zx de z. E aqui a gente vai fazer aquela manipulação para isolar primeiro o x de z, tá? E em seguida substituir o x de z na expressão do y de z, e a gente chega aqui em y igual a g de z vezes u, então g de z é essa expressão que está em colchetes. E, para alegria geral, essa expressão é idêntica à expressão do caso contínuo. A única diferença é que no caso contínuo é S, porque é Laplace, no caso discreto é Z. Certo? Então, isso é um negócio bacana, porque não precisa memorizar duas expressões. Tá? A expressão é exatamente a mesma. Né? Caso discreto, caso contínuo, com a diferença que em uma variável é S, na outra variável é Z. E sendo a expressão idêntica, então todas aquelas propriedades que estudamos no caso contínuo vão ser válidas também no caso discreto. Tá? Então esse slide aqui é praticamente a repetição de um slide que tem na aula contínuo, substituindo S por Z. Né? Então aqui é a expressão da função de transferência, a inversa a gente pode escrever como 1 sobre o determinante de ZI menos A vezes A adjunta. O determinante de ZI menos A é um polinômio de grau n, sendo n a dimensão do sistema, o número de variáveis de estado.
é chamado de polinômio característico. Ele vai ser o denominador da função de transferência, vai aparecer, na verdade, não é que vai ser o denominador, vai aparecer no denominador. As raízes desse polinômio são os autovalores da matriz A e os polos, por consequência, né, como esse polinômio aparece no denominador de G de Z, os polos vão ser autovalores da matriz A. Tudo igual ao caso contínuo. Além disso, se esse elemento D aqui, né, do modelo de estado for igual a zero, a função de transferência é estritamente própria. Se ele for diferente de zero, a função de transferência é biprópria. O grau do numerador igual ao grau do denominador. Então, esse aqui é o termo de transmissão direta, tudo igualzinho como foi visto no caso contínuo. Certo? Vamos agora falar de realizações, que é o processo inverso, né? Então, que é dado a função de transferência, obter o modelo de estado que tenha aquela função de transferência. Então, vou só relembrar aqui como foi que nós deduzimos algumas realizações no caso contínuo, né? Então, nós tínhamos uma função de transferência, no caso em S. Então, nós definíamos, de alguma forma, né, dependendo da realização, quem era x1 de S, x2 de S até, né, as variáveis de estado, né, as transformadas das variáveis de estado. E aí manipulávamos o G de S para obter expressões para SX1, SX2 e assim por diante. Certo? Por que fazíamos isso? Porque SX1 em Laplace, quando passasse para o tempo, era x1 ponto, SX2, x2 pontos, e assim por diante, e com isso nós obtínhamos o modelo de estado. Então era esse o procedimento. Agora vamos imaginar, se fizermos isso, usarmos esse mesmo procedimento, mas agora em Z. Definimos x1 de Z, x2 de Z, etc. Depois manipulamos G de Z para obter ZX1, ZX2, etc. E aqui nesse último passo, vamos fazer a transformada inversa. Qual é a transformada inversa de ZX1? Então, multiplicar por Z no tempo corresponde a um avanço. Então, ZX1 passado por tempo vai ser x1 de K mais 1. ZX2, x2 de K mais 1 e assim por diante. E com isso, vamos obter x1 de K mais 1, x2 de K mais 1, etc. em função de x1 de K, x2 de K e de U. Ou seja, se aplicarmos o mesmo procedimento do caso contínuo, vamos obter o modelo de estado do caso discreto. E com isso, a conclusão é que as realizações do caso discreto, as realizações específicas que nós vimos de forma canônica controlável, forma canônica observável, forma de Jordan, são idênticas às, no caso discreto, são idênticas às do caso contínuo. Então, quando eu falo idênticas, quer dizer o quê? Quer dizer que as matrizes têm exatamente a mesma estrutura, tá certo? Então, isso é uma coisa também muito boa, que não vai ser preciso aprender realizações específicas para o caso discreto, se já conhecemos as do caso contínuo. Então, aqui só um exemplo. Aqui uma matriz, uma função de transferência estritamente própria, né? O grau do numerador menor do que o grau do denominador. E a forma canônica controlável pode ser obtida diretamente dessa função de transferência, né? Então, como é a forma canônica controlável? A matriz A, um bocado de zeros, uns na subdiagonal superior e menos os coeficientes do polinômio característico na última linha. E a matriz B, zeros em todas as posições, menos na última, onde a gente tem o elemento igual a 1. E os elementos da matriz C são os coeficientes do numerador da função de transferência, B3, B2, B1. Certo? Então, relação entre função de transferência e modelo de estado. No caso discreto, essas relações são idênticas às do caso contínuo. Tanto o cálculo da função de transferência a partir do modelo de estado, quanto a obtenção
de realizações da função de transferência. Então, isso é uma boa notícia, né? Porque não vai ser preciso aprender realizações específicas, nem relações específicas do caso discreto. São todas idênticas às do caso contínuo.